Tá, meu nome é Roberto Vital, eu sou médico fisiatra e atuo também na área de medicina do esporte. E sou funcionário aposentado da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e até o ano passado, 2021, fui diretor médico do Comitê Paralímpico Brasileiro. Ah, tá, ok. Quando é que despertou esse seu interesse para entrar na área de fisiatria? O senhor era pequeno ainda, já estava estudando medicina? Conta esse início para a gente. Esse início aí, eu fazia já o curso médico, eu entrei em 1973, terminei em 1978, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e no terceiro, quarto ano, durante uma aula lá, ia ter um congresso de medicina esportiva lá no Rio de Janeiro, e como eu praticava esporte, era atleta de futebol e futebol de salão amador, tinha uma ideia inicialmente de fazer medicina esportiva. E o coordenador do curso médico, o professor Hernando Rosado, foi falar comigo lá, tudinho, o que eu precisava para fazer esse congresso lá no Rio de Janeiro de Medicina do Esporte. E ele, pela universidade, me deu as passagens, naquela época via terrestre, e eu tinha os parentes no Rio, fiquei lá, e ele me indicou, e ligou para o médico do Flamengo, o doutor Célio Cotec, que também atuava na área de medicina esportiva e fisiatria, uma coincidência muito grande, e daí me despertou. E durante o curso médico, eu tive dois professores da área de fisiatria, o doutor Gildo Carvalho e o doutor Álvaro Santos. Um terminou lá a residência no Arapiara, lá em Belo Horizonte, e o outro fez na BBR do Rio de Janeiro. Então, quando eu terminei o curso, fui fazer concurso para residência. Fiz primeiramente lá no Arapiara, fiquei na suplência e fiz em novembro, dezembro, e no início de janeiro fui fazer a prova lá na BBR e fiquei aguardando o resultado, E, coincidentemente, no final do mês, a doutora Isabel Maior, que hoje também atua na área de medicina física e reabilitação, fisiatria, me ligou me indicando que eu tinha passado na residência. Então, uma convocação, e eu fui fazer a residência lá no Rio de Janeiro, na Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação, naquela época dirigido por doutor Jorge Faria, e na coordenação da fisiatria, doutor Hilton Batista. Coincidentemente, hoje a filha dele também atua na área da fisiatria, e nós passamos 79 e 80 a residência em reabilitação, e durante as atividades da residência, nós atendíamos atletas paralímpicos. Por coincidência, na própria instituição tinha um clube, o CLAN, que atendia os atletas, nós nos envolvemos, eu e a Isabel, e durante os Jogos Nacionais de 79, lá no Rio de Janeiro, nós atuamos como médico para atender os atletas, e na classificação, para os atletas paralímpicos poderem participar, eles necessitam de uma classificação. Então, atuamos, naquela época, era ANDE, não tinha o Comitê Paralímpico Brasileiro ainda, e eu e a Isabel atuamos com o doutor Silvio Moreira, o presidente da ANDE era o... Isso ainda era quando o senhor estava na residência? Na residência, já? Isso. Que ano era isso, você lembra? 79 e 80, E participamos dos Jogos Nacionais em Brasília em 1980, e durante esse período também eu fiz a especialização em fisiatria na PUC do Rio de Janeiro e o curso de especialização em medicina do esporte na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 1981, prestei o concurso para titular da especialidade lá em São Paulo, cujo presidente na época da brasileira era o doutor Fernando Bucolini, e o presidente da banca era o doutor Gilberto Almeida, lá de Belo Horizonte, que era um dos diretores do Arapiara. E passei em segundo lugar, e voltei para Natal, e ingressei na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e na Secretaria de Saúde do Estado, e durante esse ano de 1981, foi o ano internacional das pessoas com deficiência, e eu fui nomeado, na época, pela secretária de Bem-Estar Social, Vilma Faria, para ser o coordenador da implantação do Núcleo de Reabilitação Infantil do Estado do Rio Grande do Norte. E na pedra fundamental, a doutora Isabel veio para esse lançamento, isso marcou muito e eu comecei a atuar nessa área. Posteriormente, envolvido na universidade, dava algumas aulas em relação à parte de inclusão no curso de Educação Física e algumas aulas de fisiatria durante o curso médico na Faculdade de Medicina. Eu entrei como médico, não entrei como professor, mas mesmo assim a gente dava as aulas nos dois cursos. E depois me envolvi novamente, atuava lá no Rio
com a medicina paralímpica e voltei vamos dizer, naquela época, em 79, nós já participamos do primeiro congresso de 79, foi lá em Fortaleza, que o presidente da sociedade era o Maurício Benevides, e justamente com a Isabel, nós apresentamos alguns temas livres feitos na BBR. Em 1980 também, já num congresso lá, acho que em São Paulo, ou Brasília, e começamos a participar de todos os eventos, congressos, e foi um período muito difícil para a sociedade, que tinha uma briga muito grande com os paramédicos, e essa causa foi até o Supremo, e lá no Rio de Janeiro a gente tinha uma atuação muito forte junto ao professor Mauro Pena, que era o presidente da regional na época, e depois foi presidente da brasileira, e tínhamos hoje, que é vamos dizer, o patrono da Academia Brasileira de Medicina e Reabilitação, o professor Araújo Leitão, o professor Camilo Abud, os colegas da residência de fisiatria, que eu devo muito a gratidão eterna à professora Isabel Maior, que hoje está aí no movimento paralímpico há muito tempo, e foi muito importante na carreira, e coincidentemente, logo após, em 79, ainda durante a residência, nós fizemos um curso em São Paulo de órtese e prótese, que tinha vários colegas residentes e já profissionais lá, que atuavam em São Paulo e no Brasil todo, inclusive o Sérgio Liança, a professora Lina Mara Batistella, e foi no serviço lá de reabilitação do Ipiranga com o professor Bucolini. Aquilo marcou muito porque foi um curso muito bom e abriu, assim, uma perspectiva bem diferente. Então, nós começamos sempre trabalhamos na área da reabilitação, da fisiatria e, ao mesmo tempo, na área de medicina esportiva. Já no ano de 1994, um ex-paciente da BBR, Luiz Cláudio, um atleta paralímpico, que teve um traumatismo raquimedular a nível de coluna cervical, ele assumiu a presidência da Bradecar, que é a Associação Brasileira de Esporte para Cadeirantes de Roda, e eu fui nomeado diretor médico. E logo em seguida, em 1995, foi fundado o Comitê Paralímpico Brasileiro, cujo primeiro presidente foi João Batista Carvalho e Silva, e a esposa dele, que era diretora médica na época, a doutora Tânia Rodrigues, me convidou para, vamos dizer assim, integrar o departamento médico do Comitê Paralímpico Brasileiro. E naquele ano, 94, foi a primeira vez que eu tive uma participação como médico na delegação brasileira, que foi participar dos Jogos Mundiais de Natação lá em Malta, e logo em seguida, no ano 96, nós fomos com a delegação brasileira, a primeira participação nas Paralimpíadas de Atlanta, né, que foi em 96, a delegação 58 atletas, e depois disso eu fiquei no movimento, né, paralímpico, no esporte paralímpico, e fui às competições de Atlanta, as Paralimpíadas de Atlanta, Sydney 2000, Atenas 2004, como diretor médico, Pequim 2008, Londres 2012, Rio 2016, né, e fui também que era de 2000, a de Pequim, né, 2008, e do Japão, que era 2020, foi para 2021. Isso são as chamadas Paralimpíadas de verão, e participei de uma Paralimpíada de inverno em 2018, na Coreia do Sul, lá em Pyeongchang. Então, isso marcou muito, e durante esses anos todos, vários mundiais, vários pan-americanos, e o Pan-Americano que marcou o Brasil foi em 2007, no Rio 2007, temos jogos, né, Pan e Pan-Americano, em Rio 2007, então, isso marcou muito a atuação nossa e o legado que a gente teve durante os Jogos Rio 2016, o maior legado de todos os tempos foi o CT Paralímpico, que é situado em São Paulo, que é o quarto ou quinto maior CT Paralímpico do mundo, que justamente com a presidência, na época, era o André Passo, que hoje é o presidente do Comitê Paralímpico Internacional, e o Misael Conrado, que hoje é o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, que atuava com a professora Lina Mara na Secretaria das Pessoas com Deficiência, e foi construído esse maior CT Paralímpico no terreno doado pelo governo do Estado de São Paulo e com as verbas para construção a nível do Ministério do Esporte, principalmente. Então, o maior legado dos Jogos Rio 2016 Olímpico Paralímpico, e dentro dessa atuação, nós tivemos vários presidentes da Associação Brasileira de Medicina e Reabilitação, o professor Bucolini, o professor Mauro Benevides, o professor Alencar
na Bahia, né? E tivemos também no Rio Grande do Sul, naquela época marcou muito o Alexandre Zereu, no Rio já falei o Mauro Pena, tivemos o doutor Di Mendes, né? E o professor Camilo Abuna, e vários colegas no Brasil todo. Isso fez com que marcasse muito a nossa situação. E no ano de 2010 foi fundada a Academia, né, Paralímpica, dentro do Comitê Paralímpico Brasileiro. Nós atuamos, ela teve um recesso aí em 2018, 2020, está sendo reativada, e em 2019 eu me candidatei e fui eleito para a Academia de Medicina de Reabilitação, Academia de Medicina do Rio Grande do Norte, e em 2020 eu fui eleito, candidatei e fui eleito também para a Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação. Me diga uma coisa, praticamente o senhor dedicou a carreira toda ao esporte paralímpico, né? Mas a sua base era em Natal? Ou o senhor teve que mudar para o Rio de Janeiro, para São Paulo? Como foi isso? Não, aí minha base sempre foi em Natal, né? Agora, com essa centralização das atividades do CT Paralímpico, que ficou fixo em São Paulo, que antes, em 2000, era a sede, era em Brasília, foi tudo transferido, a parte administrativa e a parte, vamos dizer assim, de treinamento, competição, a parte médica, avaliação, fisioterapia, a parte logística toda, está em São Paulo. Então, teoricamente, hoje, para você ser funcionário, tem que estar em São Paulo. Então, não seria interessante hoje, até vamos dizer assim, os valores que a gente recebe, de ficar em São Paulo, que os custos são muito altos. Então, eu sempre atuei no Rio Grande do Norte e em Natal. Tá. Em São Paulo é aquele eles construíram ali no início da Imigrantes, não é? Vizinho ali o Centro de Convenções da Imigrantes. É bonito lá, eu sempre reparei que está lá. Sim. A defensora muito grande disso foi realmente a professora Lina Mara Riso Batistella. Que hoje ela também é a responsável lá pelo Centro de Reabilitação na Vila Mariana, né? Do HC. Não só da Vila Mariana, né? A gente tem uma parceria muito grande com o Hospital das Clínicas, que ela atuando na área de fisiatria, depois, e na área de medicina do esporte com o professor André Pedrinelli, e ela, em um determinado momento, ela fez a fundação do Luci Montoro, que tem, vamos dizer assim, em vários estados, em várias cidades de São Paulo, e tem uma parte móvel naquelas carretas que atende algumas cidades. Sim. Então, é um marco muito grande, né, vamos dizer assim, essa marca da professora Lina Mara Batistella nessa área. Me fala uma coisa, então você iniciou a tua carreira 79, início dos anos 80. Isso. Você tinha dificuldades? Quais eram as dificuldades da época? Não sei se políticas, mas técnicas, faltava equipamento ou não faltava? Porque comparado com hoje, acredito que era bem inferior, né? Então, me conta um pouco disso. O que marcou muito naquela época era a briga de atuação, invasão da área médica, né, pelo pessoal da área paramédica, principalmente o fisioterapeuta, que queria ter a mesma autonomia do médico. Então, essa briga foi parar no Supremo, e a Associação Brasileira de Medicina de Reabilitação, de Fisiatria, ganhou. Então, hoje é um ato, né, vamos dizer assim, a prescrição do tratamento é um ato médico e que pode ser executada pelos vários profissionais paramédicos, não só o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, a equipe multidisciplinar que vai atender aquele paciente. Realmente, em relação naquela época para hoje, o avanço tecnológico foi muito grande. A gente tem a limitação, se a gente pensar não só na área da reabilitação, mas na área do esporte, a evolução foi muito grande, principalmente nos conceitos e na fabricação de órteses e próteses, né? Então, hoje em dia, você consegue fazer alguns equipamentos hoje com essa impressora 3D. Então, o avanço tecnológico realmente marcou e é um diferencial muito grande nessa área. Tá. Deixa eu ver mais uma perguntinha aqui que eu tinha anotado. Você já começou a adiantar o assunto, né? A diferença de como era antes, como é agora. Eu não sabia que isso é feito já com essas máquinas, essas impressoras 3D. Uma impressora 3D faz uma prótese? As órteses, sim, né? As próteses, às vezes, dependendo dela, acredito que é mais difícil, porque os componentes, hoje em dia, você tem as próteses computadorizadas, que é um computador, né? Você vai fazer uma programação,
e, por exemplo, se for um terreno irregular, ela é igual um carro, ela vai se adaptar àquele terreno, então você tem as próteses do dia a dia, para, vamos dizer assim, para a sua atividade da vida diária, trabalho, existem as próteses para os esportes, vamos dizer, paralímpicos, que vai fazer um diferencial muito grande. Então, hoje, esse avanço, eu diria assim, se a gente fizer uma comparação com a Fórmula 1, vai fazer uma diferença muito grande de você ser primeiro ou ser último lugar naquelas provas. Ah, entendi. E quem mais fez parte? Você já citou vários nomes, mas você lembra mais alguém que fez parte aí do início da fisioterapia esportiva, né, da fisiatria esportiva, que é a área que você mais se envolveu, né? Hoje a gente, assim, a gente até já parte, vamos dizer assim, uma subespecialidade que seria a medicina paralímpica, né, voltada... Existe isso? Existe uma área dessa específica? Está se caminhando para isso, né, como, vamos dizer assim, você tem hoje nas várias áreas, vamos dizer, uma atuação, vamos dizer, a medicina esportiva voltada para a cardiologia, para a parte de trauma-ortopedia, para a fisiatria, reabilitação, então está se partindo para isso. Então, é um nicho hoje, né, vamos dizer assim, que todas as pessoas que atuam hoje na área de fisiatria, elas se envolvem muito também, assim, se complementam com a medicina esportiva e vice-versa, então está fazendo com que você tenha mais gente querendo participar. A dificuldade que a gente tinha muito grande, que tem até hoje, eram os locais para ter a residência na especialidade. Então, sempre foi mais a nível de sul, sudeste, aí, né? Então, aqui no estado a gente não tinha, aqui no norte, nordeste, não me lembro de nenhum local que tenha, então isso dificultava realmente a gente poder exercer a profissão. Mas isso está melhorando ano a ano? Está melhorando, e você falou em citar nome. Então, a gente tem, assim, se a gente pensar aí em São Paulo, desde daquela época do professor Bucolini, a professora Alina Mara, a professora Satico, né? Hoje ela tem uma sucessora, a Marta, né? Que já foi, tanto a Alina Mara como a Marta, já foram presidente da Associação Internacional, e vários colegas, como o próprio Sérgio Lianza, o Alexandrino, tem o Donato, então, a Exposito, tem o Alexandrino, né, e o professor Catar, então a gente tem vários nomes, até a gente citar, a gente termina esquecendo algum. E no Rio, a gente já falei, o professor Araújo Leitão, o Odi Mendes, que naquela época foi responsável por implantar em todos os estados brasileiros os núcleos de reabilitação nos centros do INSS, né, então tinha aqueles núcleos de reabilitação para reabilitar as pessoas que tinham alguma deficiência, algum trauma no seu trabalho. Então, o doutor implantou essa estrutura no Brasil todo, com a esposa dele, que também era fisiatra, a doutora Josbel, o diretor a nível de Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Camilo Abud, que depois a própria doutora Isabel sucedeu na direção desse serviço, que até hoje tem lá no Rio de Janeiro, e era presidido, já teve uma coordenação da professora Eliane, e tem vários colegas que também tocavam naquela época lá no Rio de Janeiro. A nível do Rio Grande do Sul, a gente tem o professor Alexandre Zereu, e hoje já tem, nessa geração mais nova, o professor Mussi, e tivemos também o do professor Franzi, que hoje também faz parte do Conselho Federal de Medicina. Na Bahia, o professor Alencar, a professora Perpétua, o professor Henrique, aqui na Paraíba vizinho tinha o professor Silvino, e a nível do Ceará, que foi presidente da Brasileira, o Maurício Benevido. Então, a gente tem vários colegas a nível do Brasil todo, são vários nomes, e, assim, uma pessoa que marcou na minha época como residente, hoje como Mária, a professora Isabel Maior, né, que na época que ela foi no 5º ano de medicina, ela teve um tumor cervical, ficou praticamente tetraplégico, fez sua recuperação na BBR e fez a residência na BBR. Então, é um marco muito grande, uma pessoa dinâmica, eu tenho uma gratidão eterna a ela, e esse movimento, não só na fisiatria, medicina esportiva, como na parte do movimento paralímpico, então, devo muito a ela em todos esse período, e nesse período todo de atuando como médico, publicamos alguns trabalhos científicos, alguns capítulos de livros, justamente embarcando a parte, vamos dizer, científica na atuação na área da fisiatria. Me diz uma coisa, o que você diria para novos médicos que estão se formando indo para a área de fisiatria? Você teria alguma mensagem para essa turma? Eu diria que é uma especialidade, vamos dizer, do passado, do presente, é uma especialidade do futuro, porque vamos dizer, é o fim de todos os processos
de tratamento, né? Você, vamos dizer, tem um acidente, você vai fazer desde a parte cirúrgica, mas vai terminar na reabilitação. Então, a pessoa que quer, vamos dizer assim, ter uma participação numa medicina do futuro, ela sempre vai estar aí dentro da área da reabilitação, que vai envolver todos os processos. Hoje em dia, você, por exemplo, muitos acidentes, antigamente eram as guerras que levavam com que você tivesse os deficientes. Hoje em dia, você tem os acidentes de carro, acidente de moto, né? O acidente aí pelas balas aí, os projetos de arma de fogo, e tudo isso leva com que a pessoa precise da reabilitação. Então, essa juventude que está vindo aí dentro da área da médica é um campo em aberto e espero que a gente tenha muito mais pessoas atuando para que dê uma atuação melhor, um apoio melhor para as pessoas que necessitam. Tá. Deixa eu só pedir um favor, está ficando, eu não sei se entrou muita luz, você pode mexer um pouco na câmera? Ah, melhorou. O sol aqui é da janela. É o sol, melhorou. Agora melhorou bem. Tá. Você quer me contar alguma coisa você me conta do teu dia a dia de trabalho? Você trabalha eu não sei se a gente chama de academia de reabilitação, como é que chama isso? Que são nos centros, né? E tem consultório também. Como é que funciona o trabalho do fisiatra? Explica um pouco isso da tua especialidade, né? Dentro, assim, o médico fisiatra, ele pode atuar desde um consultório, numa clínica de reabilitação com a equipe multiprofissional, e você tem algumas instituições, os centros de reabilitação, né? Por exemplo, aí em São Paulo tem no Hospital das Clínicas, como você já falou, os centros multimotores espalhados nas várias cidades. E aqui no estado a gente tem, por exemplo, o Centro de Reabilitação Infantil, Sim. Que hoje virou infantil e adulto. Então, você pode trabalhar no consultório, numa clínica, ou dentro do centro de reabilitação. Então, você tem as várias, ou dentro da entidade, hoje em dia, hospitalar, desde o atendimento na porta de entrada até mesmo dentro de uma UTI, por exemplo. Então, você tem um campo de atuação muito baixo, e durante a minha carreira também de atuar na parte de medicina esportiva, eu trabalhei também inicialmente no clube aqui de futebol, no Futebol Clube de 81 até 87, e de 1987 até hoje eu estou no ABC Futebol Clube. Então, trabalho também nessa área de medicina esportiva. Tá. Você quer acrescentar alguma coisa que eu não te perguntei, que você lembra, que você gostaria de falar? Não, o que me marcou muito em trabalhar com esporte paralímpico é ver aquelas pessoas que antigamente eram coitadinhos dentro de casa, a essência da reabilitação diz que está no esporte, e você vê as pessoas com aquela grande deficiência conseguir ter sua reabilitação plena, de ganhar uma medalha, de poder participar de uma prova ou de uma equipe, né, dentro das várias modalidades que você tem aí, dentro da deficiência física, auditiva, sensorial, visual, intelectual. Então, você tem, e eu diria assim, que dentro da medicina e dentro do esporte paralímpico, limite é um lugar que não existe para eles, né? Eles vivem se superando no dia a dia. Então, isso marca muito a gente nesse sentido, essas pessoas que eram coitadinho e hoje tem uma projeção nacional, internacional. A gente pode citar um exemplo aqui de Natal, o Clodoaldo Silva, que morava numa favela lá em Mãe Luísa, e do nada, assim, saiu do anonimato para ser o melhor atleta paralímpico do mundo, né? Aí em São Paulo, a gente tem, por exemplo, o Daniel Dias, que parou o ano passado, que foi considerado também o melhor atleta paralímpico do mundo na área da natação. O André Brasil na natação, você tem a Verônica Hipólito aí. Hoje nós temos um recordista mundial como já tivemos a Ádia Santos, a Zezé, a Rosinha. Então você tem cada esporte, e hoje o Brasil está, vamos dizer assim, no top 10 do mundo, né? Então, nessa última competição lá no Japão, que o Brasil foi o 7º lugar, então foi um marco muito grande, e hoje o Brasil então está brigando aí entre os 10 melhores do mundo. E tudo bem que esses são super atletas, né? O Clodoaldo, para mim, não sei, a imagem que eu tenho é que é o maior atleta, o maior vencedor da categoria dele, né? Impressionante o menino, mas como isso vem facilitar o dia a dia das pessoas que têm essa necessidade, mas que não são conhecidas, não são atletas. O pedreiro que se machucou, tanto faz, o vigia, né? Pessoas normais que têm outros trabalhos, mas tudo isso
de alguma forma vai facilitar a vida deles também, esse progresso, esse tipo de coisa que os atletas usam, né? Esses centros. O que a gente tem um diferencial, vamos dizer assim, um atleta olímpico, às vezes ele vai se destacar pela genética dele, né? E um atleta paralímpico, como você falou, ele às vezes vai aparecer por um acidente que ele teve e vai fazer a reabilitação, se envolve no esporte e às vezes vai se tornar, vamos dizer, um atleta paralímpico, né? Então pode ser um atleta, vamos dizer assim, de uma atividade recreativa até um atleta competitivo. Antigamente você trabalhava, estudava e treinava, hoje não dá mais para fazer isso, ou você tem que virar um profissional, e claro que com apoio, uma mudança muito grande que aconteceu com a implantação da Lei Agnello-Piva, que tem um incentivo, né, para o pessoal tanto olímpico como paralímpico, então hoje você tem uma bolsa que consegue, vamos dizer assim, treinar e viver daquela bolsa que antigamente a gente não tinha essa possibilidade, então facilitou realmente a atuação das pessoas com deficiência dentro do esporte paralímpico. Tá bom. Eu te agradeço, a não ser que você queira comentar mais alguma coisa, fica à vontade. Para mim, eu estou satisfeito já com o material. Não, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, e como você bem disse, incentivar que os colegas que estão terminando, né, o curso médico aí, entrem na área não só da fisiatria, como na área de medicina do esporte, que elas se interligam e se complementam, e que a gente tenha muito mais pessoas atuando nessa área para dar uma melhor qualidade de vida às pessoas com deficiência. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e que estuda mais gente aí, que a gente tenha uma qualidade de vida melhor para todos.